Minha mãe me deserdou por ser mãe solteira, agora quer voltar porque estou bem-sucedida. Você já recebeu uma mensagem que mudou sua vida para sempre? Aquela mensagem que te faz questionar tudo o que você acreditava sobre família e amor? Comigo aconteceu. Minha mãe me deserdou publicamente num grupo de WhatsApp com 23 pessoas. Ela escreveu que eu era medíocre, que tinha escolhido ser mãe solteira e que não me considerava mais filha dela. Meu pai curtiu. Meus irmãos concordaram. Ninguém me defendeu. Eu não chorei. Eu bloqueei todos eles. E 3 anos depois, quando me tornei a mulher que eles nunca imaginaram, eles voltaram implorando. Mas aí já era tarde demais. Esta é minha história. Eu estava no meio de uma reunião de trabalho quando meu telefone vibrou. Normalmente eu ignoraria, mas era a terceira vez em 5 minutos. Pedi licença, olhei a tela e vi 15 mensagens não lidas no grupo da família. Meu estômago se apertou daquele jeito que você sente quando sabe que algo ruim está acontecendo, mas ainda não sabe exatamente o quê. Abri o chat e vi a mensagem da minha mãe, pinada no topo para que ninguém perdesse. Jantar de aniversário dos meus 65 anos. Sábado, às 19 horas, no Salão Nobre do clube. Convite formal anexo. Todos os meus filhos me deram orgulho e construíram algo de valor, exceto Beatriz. Ela escolheu ser mãe solteira e viver uma vida medíocre. Não a considero mais parte desta família. Ela e a filha não são bem-vindas. Li 3 vezes. Não porque não entendi, mas porque meu cérebro se recusava a processar que minha própria mãe havia me deserdado publicamente num grupo de WhatsApp com 23 pessoas. Embaixo da mensagem, as reações começaram a aparecer. Meu pai, minha irmã Carolina, meu irmão Marcelo. Concordo plenamente, mãe. Você merece ser cercada apenas de quem te honra. Minha irmã mais nova, Júlia, que sempre foi a pacificadora, não escreveu nada. Mas ela curtiu a mensagem. 23 pessoas naquele grupo. 23 pessoas que me viram crescer, que foram ao meu casamento, que seguraram minha filha Sofia quando ela nasceu. Nenhuma delas disse uma palavra em minha defesa. Eu não chorei. Não ali, no meio do escritório, com 3 colegas me olhando preocupados. Eu apenas respirei fundo, desliguei o telefone e voltei para a reunião como se nada tivesse acontecido. Porque quando você é mãe solo, você não tem o luxo de desmoronar no horário comercial. O desmoronamento espera. Ele sempre espera até você estar sozinha, no escuro, com a louça lavada e a criança dormindo. Naquela noite, quando cheguei em casa, Sofia estava fazendo o dever de matemática na mesa da cozinha. Ela tem 9 anos, cabelo cacheado que recusa qualquer tipo de penteado, e uma personalidade que minha mãe sempre chamou de difícil. Eu chamo de autêntica. Oi, mãe, ela disse, nem levantando os olhos da folha cheia de contas de divisão. Oi, amor. Como foi a escola? Chata. A professora disse que tenho que melhorar minha letra. Mas eu não vejo por quê. Dá para entender perfeitamente. Sorri. Sofia é assim, questionadora, direta. Tudo que minha família considera falta de educação. Comecei a preparar o jantar tentando não pensar na mensagem. Mas Sofia percebeu. Crianças sempre percebem. Mãe, você tá estranha. Estou bem? Não, não está. Você tá com aquela cara. Que cara? A cara de quando você tá segurando algo ruim pra não me preocupar. Parei de picar cebola e olhei para ela. 9 anos e ela já me lia como um livro aberto. É só trabalho, Sophie. Nada demais. Ela me estudou por um momento, então voltou para os números. Mas eu sabia que ela não acreditou. Depois do jantar, depois do banho, depois da história, antes de dormir, eu finalmente me permiti sentar no sofá e olhar o telefone de novo. O grupo continuava ativo. Minha tia Marta havia mandado. Que pena, mas é a sua festa, Helena. Você decide quem quer ao seu lado. Minha prima Fernanda. Apoio total, tia. Família é quem nos valoriza. Eu rolei as mensagens até encontrar a que procurava. Aquela que meu coração sabia que existia, mas minha mente torcia para não encontrar. Era do meu irmão Marcelo, enviada 2 horas antes da mensagem oficial da minha mãe. Mãe, você tem certeza que quer fazer isso publicamente? Talvez seja melhor só não convidar a Bia e pronto. Minha mãe respondeu. Não, Marcelo. Preciso deixar claro. Ela precisa entender as consequências das escolhas dela. Talvez isso a faça refletir. Então não foi um impulso. Não foi raiva momentânea. Foi planejado, pensado, executado. Meu irmão sabia. Ele sugeriu discrição, não decência. Ninguém disse, isso está errado. Ninguém disse, ela é sua filha. Eu poderia contar a história de como cheguei até aqui, mas honestamente, não é tão dramática quanto minha mãe gosta de fazer parecer. Eu casei com Lucas quando tinha 24 anos.
Ele era bonito, carismático e vinha de uma família que minha mãe aprovava. Casamento grande, vestido importado, lista de presentes em 3 lojas. Minha mãe estava radiante. Finalmente eu havia feito algo certo. O casamento durou 4 anos. Não terminou com traição ou escândalo. Terminou com a verdade lenta e dolorosa de que éramos fundamentalmente incompatíveis. Ele queria uma esposa que organizasse jantares e sorrisse em fotos. Eu queria uma parceria de verdade. Quando engravidei, achei que as coisas melhorariam. Elas pioraram. Lucas adorava a ideia de ser pai, mas odiava a realidade de ter um bebê. As noites sem dormir, as fraldas, o caos. Quando Sofia tinha 2 anos, ele foi claro. Eu te amo, mas não aguento mais essa vida. Não é o que eu imaginei. Nós nos divorciamos. Amigavelmente, se é que isso existe. Ele paga pensão. Vê Sofia 2 vezes por mês. Não é um pai ruim, apenas um pai ausente. Minha mãe nunca me perdoou. Na cabeça dela, divórcio é fracasso. E mães solteiras são um embaraço social. As pessoas vão pensar que você não conseguiu segurar seu marido, ela disse quando contei sobre a separação. Mãe, foi uma decisão mútua. Não importa como foi, importa como parece. E é aí que mora o problema com minha mãe. Aparências são tudo. Substância é opcional. Carolina, minha irmã mais velha, é casada com um cirurgião plástico. Eles moram numa casa enorme, têm 2 filhos perfeitamente comportados e postam fotos de férias em resorts europeus. Minha mãe tem o número dela como favorito no celular. Marcelo é advogado, sócio num escritório respeitado e noivo de uma mulher que minha mãe já chama de a nora perfeita. Ele é o orgulho masculino da família. Júlia é a mais nova, recém-formada em arquitetura, trabalhando com decoração de interiores para clientes ricos. Minha mãe adora mostrar os projetos dela. E depois tem eu, Beatriz, a divorciada, a mãe solteira, a que trabalha em marketing digital, um trabalho que minha mãe nunca entendeu direito e, portanto, não considera sério. Eu moro num apartamento de 2 quartos. Dirijo um carro de 5 anos. Minhas férias são acampamentos no interior. Não sou fotografável para o Instagram da minha mãe. Mas sabe o que eu tenho? Uma filha que sabe que é amada incondicionalmente. Um trabalho que me desafia. Contas pagas. Paz de espírito. Só que paz de espírito não dá status em jantares de clube. Nos meses seguintes ao meu divórcio, comecei a notar um padrão. Festas de família aconteciam e eu descobria depois. Ah, achei que a Carol tinha te avisado. Pensei que você soubesse. Foi de última hora. Sempre uma desculpa. Nunca um pedido de desculpas real. Sofia começou a perceber também. Numa festa de aniversário do primo, ela me perguntou no carro: Mãe, por que a gente sempre chega e todo mundo já tá lá? A gente não recebe convite antes? Às vezes as coisas se perdem, amor. Mas sempre? Eu não tinha resposta para isso. A gota d'água antes da mensagem do grupo aconteceu 3 meses atrás. Era o aniversário de 8 anos do meu sobrinho, filho da Carolina. Uma festa grande, tema super-herói, aquelas coisas caras e elaboradas. Sofia estava animada há semanas. Ela e o primo eram próximos, brincavam juntos nos poucos eventos familiares que eu ainda conseguia comparecer. Na manhã da festa, recebi uma mensagem da Carolina. Pia, acho melhor você não vir hoje. A mãe está estressada com a organização e... Você sabe como ela fica. Não quero drama. Eu reli a mensagem 5 vezes. Você sabe como ela fica. Como se eu fosse o problema. Como se minha mera presença causasse conflito. Carol, é o aniversário do seu filho. Sofia está esperando isso há semanas. Desculpa. Prometo que compenso. Podemos marcar um passeio só nós. Nunca marcamos. Sofia chorou. Não aquele choro de birra de criança. Aquele choro baixo, de quem está começando a entender que o mundo pode ser cruel sem motivo. Eu fiz alguma coisa errada, mãe? Não, amor. Você não fez nada errado. Nada. Então por que não posso ir? Porque às vezes adultos são complicados. Eu não gosto de complicados. Eu também não. Naquela noite tomei uma decisão. Eu ia me afastar. Não com anúncio, não com drama. Apenas afastar. Parar de tentar. Parar de esperar que dessa vez seria diferente. Então a mensagem do grupo chegou. E minha mãe fez por mim o que eu estava me preparando para fazer sozinha. Ela cortou o laço. Publicamente. Oficialmente. E agora, sentada no meu sofá, às 23 years, olhando para aquela mensagem, eu tinha 2 opções. Me curvar e implorar perdão por existir de um jeito que não agradava, ou aceitar que eu nunca seria boa o suficiente para a mulher que me gerou e que tudo bem. Escolhi a segunda opção. Peguei o telefone, abri o grupo da família e comecei a digitar. Meus dedos tremiam, mas minha mente estava clara.
Mãe, obrigada por finalmente dizer em voz alta o que você sempre demonstrou com ações. Você está certa em uma coisa. Sofia e eu não precisamos estar onde não somos bem-vindas. Desejo que você tenha um lindo aniversário cercada das pessoas que atendem aos seus padrões. Estarei bloqueando este número e os de todos que concordaram com essa mensagem. Se algum dia quiserem conhecer a mulher que me tornei e a criança incrível que estou criando, vocês sabem onde me encontrar. Até lá, sejam felizes com suas aparências perfeitas. Enviei. Saí do grupo. Bloqueei minha mãe. Bloqueei meu pai. Bloqueei Carolina e Marcelo. Júlia eu deixei. Não porque ela merecesse, mas porque alguma parte idiota de mim ainda esperava que a irmã mais nova tivesse coragem de fazer diferente. Ela nunca mandou mensagem. Desliguei o telefone e deixei cair no sofá ao meu lado. Meu corpo todo estava tenso, esperando... não sei. Arrependimento, pânico, vontade de voltar atrás? Mas o que veio foi algo completamente diferente. Alívio. Um alívio tão profundo que senti meu peito finalmente expandir depois de anos de respiração contida. Eu não precisava mais fingir. Não precisava mais torcer para ser incluída. Não precisava mais traduzir minha vida inteira para uma língua que minha mãe se recusava a aprender. Eu estava livre. E pela primeira vez em muito tempo, isso parecia a coisa certa. Mas eu não sabia, naquela noite silenciosa no meu apartamento pequeno, que 3 anos depois, minha família iria implorar para voltar. E que quando isso acontecesse, eu teria me tornado alguém que eles nunca imaginaram que eu poderia ser. Alguém que eles precisariam. E que eu finalmente teria poder de escolha. Nos primeiros dias depois de bloquear minha família, eu esperava alguma coisa. Uma ligação de um número desconhecido. Uma visita surpresa. Um pedido de desculpas escrito num guardanapo e entregue por um primo distante. Nada veio. O silêncio foi absoluto e surpreendentemente reconfortante. Sofia percebeu a mudança antes mesmo de eu explicar. Crianças têm um radar para atenção, e quando essa atenção desaparece, elas sentem. Mãe, você tá diferente, ela disse uns 5 dias depois, enquanto comíamos pizza no sofá numa sexta-feira à noite. Diferente como? Mas leve. Tipo quando você tira uma mochila pesada. Eu ri. Porque era exatamente isso. É, amor. Acho que tirei uma mochila pesada mesmo. Tem a ver com a vovó? Meu coração apertou. Eu não tinha contado a Sofia sobre a mensagem. Não vi necessidade de colocar aquilo na cabeça de uma criança de 9 anos. Por que você pergunta? Porque a gente não vai mais nas festas da família. E você não fica mais brava depois que eles esquecem de te convidar pras coisas. Eu nunca fiquei brava. Você ficava assim, aquela brava quieta, que é pior que a brava gritando. Suspirei e puxei ela pra perto de mim no sofá. Sophie, às vezes as pessoas que amamos não sabem como nos amar de volta do jeito que precisamos. E quando isso acontece, a gente tem que escolher cuidar de si mesmo. A vovó não sabe te amar direito? Não do jeito que eu preciso, não. Sofia ficou quieta por um momento, processando. Então disse, com aquela sabedoria estranha que crianças às vezes têm. Então é melhor ficar longe. Igual quando a Mariana da escola é legal um dia e ruim no outro. A professora disse que a gente não precisa ser amiga de quem não é legal sempre. Exatamente. Mas a vovó é sua mãe. É, mas isso não significa que ela pode me tratar mal. Sofia assentiu, como se isso fizesse total sentido. E fazia. Tudo bem, mãe. A gente não precisa deles. A gente tem a gente. E ela estava certa. A gente tinha a gente. Mas ter a gente, como qualquer mãe solteira sabe, não paga a conta. Meu trabalho em marketing digital era estável. Eu trabalhava para uma agência média, com clientes médios ganhando um salário médio. Dava para viver. Dava para pagar aluguel, comida e escola particular básica para Sofia, porque a escola pública na nossa cidade era um risco que eu não podia correr. E sobrava um pouco para o cinema uma vez por mês. Mas não dava para muito mais que isso. E eu estava cansada de dar para viver. Eu queria prosperar. Foi numa dessas noites em que Sofia já estava dormindo, e eu estava no sofá com o meu notebook, rolando feeds sem ver nada de verdade, que tive uma ideia. Ou melhor, tive uma percepção. Eu passava os dias criando estratégias de marketing digital para empresas que nem sempre sabiam o que queriam. Eu escrevia copy, criava calendários de conteúdo, gerenciava redes sociais, analisava métricas. E eu era boa nisso. Mas eu fazia tudo isso dentro de uma estrutura que não era minha, com clientes que não eram meus, recebendo uma fração do valor que a agência cobrava. E pensei, por que não para mim? A ideia era simples. Assustadora, mas simples. Abrir minha própria consultoria, pegar clientes direto,
Ser dona do meu tempo, do meu dinheiro, das minhas decisões. Eu não tinha capital. Não tinha rede de contatos poderosa. Não tinha sobrenome de família influente para abrir portas. Mas eu tinha uma coisa. Eu era muito boa no que fazia. E eu estava farta de ser invisível. Então comecei. Pequeno, discreto. Fiz um site simples. Criei perfis profissionais nas redes sociais. Entrei em grupos de empreendedores locais. Ofereci a primeira consultoria de graça para 3 pequenos negócios que eu sabia que tinham potencial, mas zero presença digital. Os resultados foram bons. Tão bons que eles me indicaram para outros. Que me indicaram para outros. Em 6 meses eu tinha 15 clientes pagantes. Pequenos negócios, nada glamuroso. Uma loja de roupas infantis, um escritório de contabilidade, 2 cafeterias, um personal trainer, uma loja de produtos naturais. Mas eram meus. E o dinheiro era meu. Em 8 meses pedi demissão da agência. Meu chefe achou que eu estava louca. Beatriz, você tem uma filha. Não pode arriscar estabilidade assim. Não é risco se eu já estou ganhando mais como freelancer do que ganho aqui. Ele piscou. Você já está trabalhando por fora? Nos meus horários livres? Sim. E agora vou fazer disso minha prioridade. Saí dali com o coração acelerado e a certeza absoluta de que não havia volta. Sofia percebeu a mudança imediatamente. Mãe, você tá trabalhando em casa agora? Isso mesmo. Tipo todo dia? Todo dia. Isso é bom ou ruim? Eu sorri. Vamos descobrir juntas. E descobrimos. Os primeiros meses foram caóticos. Eu trabalhava das 9 horas às 15 horas enquanto Sofia estava na escola. Depois das 21h até meia-noite ou 1h da manhã. Finais de semana eram meio período de trabalho. Meio período de mãe. Mas funcionou. Em 1 ano, eu tinha 40 clientes. Precisei contratar ajuda. Uma assistente virtual, uma designer freelancer, um editor de vídeo. Em 1 ano e meio, meu faturamento tinha triplicado comparado ao salário que eu ganhava na agência. Eu não estava rica, mas estava confortável. E o mais importante, estava no controle. Sofia tinha aulas de natação agora. Conseguimos viajar nas férias para a praia. Eu comprei um carro novo. Não zero, mas novo para mim. E pela primeira vez, eu tinha uma reserva de emergência. Eu postava nas minhas redes profissionais. Nada exagerado. Apenas marcos. Feliz de anunciar que chegamos a 50 clientes. Gratidão por mais 1 ano de crescimento. Eu não postava para provar nada. Postava porque fazia sentido para o meu negócio. Mas eu sabia que minha família via. Porque a internet é pequena e pessoas que te bloqueiam ainda te espionam por perfis falsos. E eu esperava. Não por reconciliação, mas por algum tipo de reação. Ela veio. Só que não do jeito que eu imaginava. 2 anos depois do bloqueio, numa terça-feira comum, meu telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atendo, mas estava esperando o retorno de um cliente em potencial. Então atendi. Alô? Bia. Reconheci a voz imediatamente. Júlia. Minha irmã mais nova. Meu estômago revirou. Como você conseguiu esse número? Pedi para Carol perguntar para uma amiga em comum. Isso é basicamente perseguição. Bia. Por favor, só me escuta. Só 1 minuto. Eu olhei para o relógio. Sofia estava na escola. Eu tinha uma reunião em 40 minutos. Eu poderia desligar. Deveria desligar. Mas não desliguei. 1 minuto. Literalmente. Júlia respirou fundo. A mamãe... ela não tá bem. Ok. Ela foi diagnosticada com pressão alta. O médico disse que é estresse. Ela anda muito... frágil. Júlia, você tem 50 segundos. Ela quer te ver. Eu ri. Não foi um riso feliz. Foi um riso de puro absurdo. Ela quer me ver. É. A mesma mulher que escreveu num grupo com 23 pessoas que não me considera mais filha dela quer me ver. Bia. Ela estava com raiva. Ela não... 40 segundos. Ela se arrepende. Engraçado. Ela teve 2 anos para mandar uma mensagem dizendo isso. Ela tem orgulho. Você sabe como ela é. Eu sei exatamente como ela é. É por isso que a bloqueei. Beatriz, por favor. Ela é nossa mãe. Ela tá envelhecendo. Ela... Tempo esgotado. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Não de medo. De raiva. 2 anos. 2 anos de silêncio absoluto. E agora que ela precisava, agora que ela estava frágil, eu deveria esquecer tudo e correr? Bloqueei o número de Júlia também. 2 semanas depois, recebi uma carta pelo correio. Letra da minha mãe. Reconheci antes mesmo de abrir. Fiquei olhando para ela por 10 minutos. Parte de mim queria rasgar sem ler. Parte de mim precisava saber.
Abri. Beatriz, escrevo esta carta porque sei que você não atenderá minhas ligações. Júlia me disse que você desligou na cara dela. Sempre foi teimosa, desde pequena. Estou doente. Não gravemente, mas o suficiente para me fazer pensar. Pensar sobre família, sobre legado, sobre erros. Talvez eu tenha sido dura demais com você. Eu queria que você tivesse uma vida melhor. Uma vida mais fácil. Casamento sólido, estabilidade, respeito. Você escolheu um caminho diferente, e isso me decepcionou. Mas você é minha filha, e eu gostaria de te ver, de conhecer minha neta direito. Ela já deve estar grande. Podemos conversar? Como adultas. Sua mãe, Helena. Li 3 vezes. Procurei um pedido de desculpas, um reconhecimento real do que ela fez, uma admissão de que a mensagem no grupo foi cruel, pública e injustificável. Não tinha nada disso. Tinha justificativa. Eu queria que você tivesse uma vida melhor. Vitimização, estou doente, e minimalização, talvez eu tenha sido dura demais. Como se o problema fosse intensidade, não a crueldade em si. E no final, o convite. Não para ela se desculpar, mas para eu ir até ela. Para eu fazer o esforço. Como se os 2 anos de silêncio tivessem sido responsabilidade mútua. Coloquei a carta numa gaveta e não respondi. Mas algo mudou. Aquela carta, por mais insuficiente que fosse, me mostrou uma coisa. Minha mãe estava começando a perceber que tinha perdido algo. E eu estava começando a perceber que tinha ganhado muito mais do que perdi. Continuei trabalhando, continuei crescendo. E 3 anos depois daquele bloqueio inicial, algo aconteceu que mudaria tudo. Minha empresa foi indicada para um prêmio regional de empreendedorismo. Categoria: Pequenas empresas lideradas por mulheres. Eu não esperava ganhar, mas ganhei. E quando subiram meu nome no palco, na frente de 300 pessoas, incluindo jornalistas, empresários locais e uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, eu vi minha mãe na plateia. Ela não estava convidada, mas estava lá. E pela primeira vez na vida, fui eu quem teve todo o poder. Quando vi minha mãe na plateia, meu primeiro instinto foi congelar. Mas eu estava no palco, segurando um troféu, com 300 pessoas me aplaudindo. Não era hora de fraquejar. Agradeci pela honra, falei brevemente sobre a jornada de construir um negócio do zero como mãe solo e desci do palco mantendo minha compostura. Sofia estava na primeira fileira, aplaudindo com aquele sorriso enorme. Ela tinha 12 anos agora. Alta, confiante, nada parecida com a menina que chorou quando foi excluída do aniversário do primo. Minha mãe se aproximou no coquetel depois da cerimônia. Ela estava mais velha, obviamente, mais magra. Mas ainda com aquela postura ereta, queixo erguido, como se o mundo devesse a ela alguma coisa. Beatriz, ela disse. Parabéns. Obrigada. Minha voz saiu fria, educada, distante. Você está linda. E Sofia? Ela cresceu tanto. Olhei para onde Sofia conversava com a organizadora do evento, completamente à vontade, sem precisar de mim para ser vista. Ela cresceu bem, sim, longe de quem a chamou de erro. Minha mãe piscou. Eu nunca disse isso. Você disse que eu escolhi ser uma mãe solteira medíocre, na frente de 23 pessoas. Sofia era parte dessa escolha. Um flash de vergonha passou pelo rosto dela. Rápido. Quase imperceptível. Eu estava com raiva, Sei exatamente o que você estava. E agora está aqui por quê? Porque viu meu nome no jornal? Porque percebeu que a filha medíocre virou notícia? Ela abriu a boca, fechou, tentou de novo. Vim porque sou sua mãe. Você abriu mão desse título. Por escrito, com reações de aprovação da família inteira. Beatriz, Mãe, eu a interrompi. E usar essa palavra doeu fisicamente. Você teve 3 anos. 3 anos para mandar uma mensagem de verdade. Um pedido de desculpas real. Um reconhecimento do que fez. Você mandou uma carta dizendo que foi dura demais. Como se o problema fosse o tom, não a crueldade. Eu não sou boa com palavras de sentimento. Mas você foi ótima com palavras de humilhação pública. Ela empalideceu. Eu queria que você soubesse. Eu continuei, minha voz baixa, mas firme, que eu perdoei você. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. Mas perdoar não é esquecer. E definitivamente não é voltar. Então você vai me punir pelo resto da vida? Eu quase ri. Não é punição, mãe. É consequência. Você me ensinou que aparências importam mais que pessoas. Que amor é condicional. Que família é hierarquia, não afeto. Parabéns. Eu aprendi a lição. Peguei minha bolsa. Sofia já estava vindo na minha direção, sentindo que era hora de ir. Sofia?
Minha mãe tentou, a voz rachando. Eu sou sua avó. Podemos... Sofia olhou para ela com aqueles olhos espertos, avaliadores. Então olhou para mim. Eu não disse nada. Deixei ela decidir. Não, obrigada. Sofia disse com aquela educação firme que eu a ensinei. Minha mãe me explicou que você não gosta de como nossa família é. E tudo bem, mas a gente gosta muito de como a gente é. Ela pegou minha mão. Vamos, mãe, a gente prometeu pizza. Andamos em direção à saída. Não olhei para trás. No carro, Sofia perguntou. Você tá bem? Estou ótima, amor. Você não vai voltar a falar com ela, né? Não. Bom, porque a gente não precisa de gente que só aparece quando a gente tá brilhando. Sorri. Minha filha era sábia. Você tem razão. Eu sempre tenho. Ela disse com aquela confiança linda. Você me ensinou. E era verdade. Eu tinha ensinado. Tinha ensinado que amor próprio não é egoísmo. Que família é quem te sustenta, não quem te usa de escada. 3 meses depois, soube por uma conhecida que minha mãe teve que vender a casa grande onde planejava o jantar de 65 anos. Problemas financeiros. Meu pai tinha feito investimentos ruins. Marcelo estava sendo processado por um cliente. Carolina estava se divorciando. A família perfeita estava desmoronando. Eles tentaram me procurar de novo. Dessa vez não com cartas, mas com advogados pedindo auxílio familiar. Como se eu tivesse obrigação legal de salvar quem me afogou. Meus advogados responderam com uma cópia da mensagem do grupo. E um lembrete simples. Cliente não mantém relação com os requerentes desde que foi publicamente deserdada por eles. Caso encerrado. Sofia e eu nos mudamos para uma casa com quintal ano passado. Pequena, mas nossa. Adotamos um cachorro que ela chamou de Guerreiro. Meu negócio continua crescendo. Às vezes ainda dói. Não vou mentir. Você não deixa de querer uma mãe só porque a sua não soube ser uma. Mas eu construí uma vida onde essa dor não me define mais. E quando Sofia me perguntou esses dias, mãe, você se arrepende de ter cortado contato com eles? Eu respondi com toda a honestidade. Não, amor. Eu me arrependo de ter demorado tanto. Ela sorriu. Eu também não me arrependo. A gente é pequena, mas a gente é forte. A gente é muito forte. E éramos. Minha mãe queria uma filha que a fizesse parecer bem. Ela teve filhos que a fizeram parecer respeitável por um tempo, até que as máscaras caíram. Eu construí uma vida real, com amor real e sucesso real. No final, ela não perdeu apenas uma filha. Ela perdeu a única que realmente sabia o que significava levantar depois de cair. E isso para mim era justiça suficiente. A história de Beatriz nos ensina algo poderoso. Perdão não significa reconciliação. Ela perdoou para se libertar, não para voltar. E isso é importante entender. Muitas vezes confundimos perdoar com aceitar de volta, mas são coisas completamente diferentes. Beatriz fez algo que poucos têm coragem. Ela colocou limites em quem mais deveria amá-la incondicionalmente. A mãe dela só voltou quando percebeu que a filha medíocre tinha valor. Mas relacionamentos não são investimentos financeiros que você abandona quando estão em baixa e resgata quando valorizam. São construções diárias de respeito e amor. E quando você destrói isso publicamente, como a mãe dela fez, você perde o direito de voltar só porque agora é conveniente. A verdadeira pergunta que fica é: até onde você está disposto a ir para proteger sua paz? Porque no final, Beatriz escolheu a si mesma e a filha. E essa escolha salvou as duas. Agora eu quero saber de você. Beatriz foi longe demais ao recusar ajudar a mãe depois de 3 anos? Ou ela estava apenas protegendo a paz que tanto lutou para construir? Família merece perdão automático? Ou perdão precisa ser merecido? Deixa sua opinião nos comentários. Você teria feito o mesmo ou teria dado uma segunda chance? E se você está passando por algo parecido e essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso.